Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e sejam bem-vindos à Semana Alonso. Nessa semana aqui no canal, por motivos que eu não faço ideia do que eu tive essa ideia, os 3 vídeos dessa semana terão como protagonista Fernando Alonso. Hoje eu farei um vídeo sobre os pontos perdidos da temporada de 2012, que eu não fiz ainda. Na quinta será sobre 2022 com a Alpine, cara, que ele poderia ter sido bem melhor na tabela, cara, correu muito. E no domingo, volta no GP da Itália de 2010, a sua vitória lá em Monza de Ferrari. É isso, então hoje a gente falará sobre o Alonso em 2012, cara, uma temporada que ele pilotou demais, eu acho que é a melhor da carreira. E vamos ver quem errou mais e tal, se ele errou bastante, se ele errou pouco, se a Ferrari prejudicou muito, se prejudicou pouco. Enfim, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Então, gente, antes de ir para o experimento de fato, bora explicar como vai funcionar esse vídeo. O quadro Pontos Perdidos consiste em analisar corrida a corrida uma temporada e ver quantos pontos o piloto X perdeu em tais corridas. Exemplo de 2010 que eu já fiz exclusivamente sobre o Alonso e sobre todos os postulantes daquela temporada. A playlist do quadro vai estar aparecendo aqui no card. O Alonso no GP de Abu Dhabi de 2010 era para ter sido o 4º colocado, mas por um erro de estratégia da Ferrari ele foi somente o 7º. Ou seja, ele perdeu aí 6 pontos por culpa da equipe. E aí nós vamos analisar todos os erros, quantos foram e quais foram por culpa do piloto, da equipe ou de terceiros, com um piloto tirando o outro da corrida. E como é uma temporada muito próxima, qualquer errinho daria o título ao Alonso. Para deixar esse vídeo com mais graça, colocaremos o Vettel na equação também. Mas saiba que qualquer situação que fizesse o Alonso ganhar 4 pontos já seria o suficiente para o tricampeonato. O Grosjean Spa sozinho já daria o tri para o Alonso. É isso, tá explicado, vocês sabem como funciona esse quadro, então vamos para a primeira, Austrália. Essa aqui é só para aquecer os motores, pois o erro aconteceu, mas não afetou em nada. Era a abertura da temporada, grid todo embolado, a Red Bull não tava bem, a McLaren era o carro mais rápido e a Ferrari tava uma draga. É mesmo? Onde o Alonso no Q2 acabou freando na grama, rodou sozinho e ficou na caixa de brita. O espanhol largaria apenas de 12º, ou seja, um erro dele aqui. Porém, na corrida ele tem uma boa atuação e chega na 5ª colocação, que assim era o melhor que ele poderia pegar. O top 4 naquele GP teve 2 McLarens e 2 Red Bulls. Então, mesmo sem a rodada, dificilmente ele seria o 4º colocado com essa Ferrari das 4 primeiras corridas. Então, contamos como erro aqui, mas ele não perdeu ponto algum. O máximo que dava para pegar era uma P5. Malásia agora. Na Malásia, Fernando Alonso tem uma das maiores atuações de sua carreira, onde com uma Ferrari que não estava bem ainda, era quase nível Sauber, ele na chuva venceu de forma espetacular. Porém, aqui não é o Alonso o assunto. O assunto é o Vettel, que largou em 5º nesse vai e vem da chuva e estava tranquilamente na 4ª colocação. Uma corrida decente, não era ruim não. Até que o retardatário Narayan Kartikeyan fura o pneu do carro dele de forma completamente imbecil. Pepino! E o Vettel tem o pneu furado, jogando ele para a 12ª posição. Ele terminou na P11, não pontuou, mas sem esse furo de pneu seria tranquilamente o 4º colocado. Bota aí na conta do Vettel, 12 pontos por culpa de terceiros, né? O terceiro elemento que é o Kartikeyan. O GP seguinte foi na China, nenhum problema envolvendo eles. O Vettel chegou até a cair no Q2, mas ele terminou em 5º e o Alonso terminou em 9º. No Bahrein, vitória do Vettel com pole position, enquanto o Alonso foi só o 7º, incluindo aquele momento clássico com o Nico Rosberg, que por incrível que pareça não afetou em nada, cara. A Ferrari simplesmente não tinha ritmo. E aí vem GP da Espanha. Na Espanha, a Ferrari chegou com atualizações as mais eficazes do ano todo, que tiraram ela dessa situação de que para conseguir, sei lá, uma P6 era um parto, para conseguir de fato ser constante na briga por pódios por parte do Alonso. Que maldade você fez comigo. E lá o Maldonado foi o pole após a desclassificação de Hamilton, mas quem toma ponta na curva 1 é o Alonso. E iria vencer se a Ferrari não tivesse tomado o undercut de besta, onde o Maldonado fez o 2º pit na volta 24 e a Ferrari mantém o Alonso na pista por mais 2 voltas, pegando
tráfego também reclamou demais, e nisso tomou o undercut mais óbvio do mundo no venezuelano. Depois disso não conseguiu passar e terminou em segundo. E o Vettel também foi afetado por o erro dele, onde na batida do Schumacher com o Bruno Senna que gerou uma bandeira amarela, ele não fechou o DRS na hora, ele tava com o DRS aberto, e tomou um drive-thru por não diminuir em bandeiras amarelas, o que fez ele cair de sexto para nono. Apesar dele se recuperar e terminar em sexto, ele termina atrás do Kobayashi, onde ele estava à frente. Então aqui o Alonso perdeu os 7 pontos da vitória por erro da equipe, e o Vettel perdeu 2 pontos de quinto lugar por culpa dele que não diminuiu em bandeiras amarelas. E esse vídeo é o contrário de 2010, cara. Em 2010 todo mundo tava errando, e aqui em 2012, cara, tem pouquíssimos erros dos pilotos. Corrida seguinte em Mônaco não teve nada demais, o Vettel não fez tempo no Q3, mas isso foi questão estratégica apenas, que até deu certo, só que no Canadá, aí teria coisa. O GP do Canadá foi disparado o maior erro estratégico da Ferrari no ano. Ei, Ferrari! Bem, assim, gente, a vitória foi de Lewis Hamilton com Romain Grosjean e Sérgio Pérez no pódio, onde Vettel, que largou da pole, e Alonso, que largou de terceiro, foram somente quarto e quinto, e a vitória do Hamilton foi graças a uma estratégia brilhante, ao realizar a segunda parada, mesmo sendo líder com 20 voltas para o fim. E com pneus mais novos, passou Vettel e Alonso e venceu. E eu não vou falar aqui que a estratégia de se manter na pista era ruim, porque acontece, velho, isso aí faz parte. O erro aqui foi a Ferrari ter ficado com o Alonso na pista até o fim, mesmo vendo que deu ruim. No momento em que o Hamilton passou o Alonso, era o gigantesco, aqui acabou. Se a Ferrari tivesse parado ali, o espanhol voltaria em terceiro ou em quarto, já brigando com o Pérez. E a chance de pegar um pódio era gigantesca. Mas não, ficaram com ele na pista, sendo somente o quinto, e quase perdeu a P5 no final também. Então, por culpa da estratégia da Ferrari, Alonso perdeu 5 pontos aqui. Ao invés de ser o quinto colocado, ele seria o terceiro, no mínimo aí, nas minhas contas. Bora inverter os papéis. Valência. GP da Europa em Valência, onde Fernando Alonso, em uma exibição espetacular após cair no Q2, saiu de 11º para uma épica vitória dentro de casa. He was special. Porém, o Alonso não foi afetado em nada aqui. Quem foi afetado foi o Vettel. O alemão foi o pole e estava dominando a corrida. Até que na relargada do safety car, o seu alternador quebra e ele perde uma vitória certa na Espanha. Até porque, mesmo com o Alonso voando, seria difícil desbancar ele. Então ele saiu de 25 pontos para absolutamente zero em Valência. Então bota aí 25 pontos na conta da equipe, já que quebras é equipe. GP seguinte foi na Inglaterra, aquela pole espetacular do Alonso, onde ele perdeu a corrida para o Webber em uma situação normal. O Alonso fez a estratégia de largar de duro e botar macio no final, e o Webber botou macio no começo para depois botar duro no final. Mas acontece, gente, um fez a estratégia invertida do outro, um deu certo, outro não deu certo, tá show. Mas na Alemanha, aí vem. GP da Alemanha em Hockenheim foi outra grande exibição do Dom, que conquistou uma histórica pole na chuva, sua última na Fórmula 1, e na corrida dominou do começo ao fim para vencer, aquela que seria sua última vitória em 2012. Porém, o certo homem da casa decide fazer uma cagada homérica no final. Vettel estava brigando pela P2 contra Jenson Button, onde ele faz a manobra por fora e ultrapassa completamente por fora da pista. Aí, né? O que será que vai acontecer? Reprovado! Vettel é punido, obviamente, de forma justíssima, tomando 20 segundos, equivalente a um drive-thru, caindo de segundo para quinto. Aqui, se ele tivesse só garantido a P3, teria levado mais 5 pontos para casa. Mas não, acabou perdendo 5 por culpa dele, então bota aí na conta. Prova seguinte foi na Hungria, bem chatinha, Vettel P4, Alonso P5, normal. Mas agora, torcedores do Alonso, respirem fundo. Spa. Não! Gente, como eu falo, é um trauma pro Alonso. GP da Bélgica em Spa-Francorchamps, Fernando Alonso largaria da 5ª colocação. Com o carro da Ferrari melhor após as férias, o carro tava verdadeiramente bom. Só que vem a largada e o francês danado da Lotus decide fazer um strike gigantesco, tirando Hamilton e Alonso da corrida. Aí, bicho, já sabe perder os bons pontos. É mais delicado para o espanhol pelo simples fato de que o ritmo do Felipe Massa naquela corrida tava monstruoso. O Massa tava mais rápido que o líder Button no último stint. Ou seja, vamos considerar aqui
aqui que as duas Saubers ficariam na frente do Vettel sem um acidente. O Hamilton eu acho que não, porque estava realmente mal naquele final de semana. E o Alonso seria o segundo, não venceria, mas seria o segundo. Nisso ele perdeu 18 pontos por culpa do Grosjean. O carro da Ferrari estava muito bom naquele final de semana, então assim dá pra considerar no mínimo uma P3, mas eu vou pegar aqui uma P2. E Vettel teria 8 pontos a menos nesse cenário, pois Alonso e as duas Saubers ficariam na frente dele. As Saubers são uma incógnita, mas assim, né, eu acho que tinha um ritmo mesmo. Mas não acabou, vem Itália. Vamos lá para o único GP daquele ano em que Alonso sofreu uma quebra. O GP da Itália, em Monza, no treino classificatório. A Ferrari estava muito bem nesse GP da Itália, sem zoeira. O Alonso brigaria pela pole se pá, pois ele liderou Q1 e Q2. Só que no Q3 um problema de amortecedor tirou ele da disputa. E o espanhol largaria somente de 10º. Alonso já de começo teve que escalar o grid e perdeu tempo nisso. Porém, na reta final, quando estava em segundo, foi ultrapassado pelo Sérgio Pérez voando de Sauber, que largou atrás dele. Só que assim, com o Alonso largando de, sei lá, segundo, dificilmente o Pérez chegaria. Não vou considerar a vitória do Alonso aqui, pois o Hamilton tava voando. Porém, uma P2 ele pegaria de certo, Então seriam 3 pontos a mais. E tem o Vettel, que tretou com o Alonso na corrida, jogou ele lá fora da pista, tomou um drive-thru por isso. Quando ele era o quarto, caiu para nono, se recuperou, era o sexto, aí o alternador quebrou de novo. Ele perdeu 10 pontos por culpa da equipe e também pela punição de drive-thru. As duas aqui entram em conjunto, beleza? Onde provavelmente ele seria o quinto atrás de Hamilton, Alonso, Pérez e Massa. Então, por problemas envolvendo as equipes, até piloto por parte do Tião, Alonso perdeu 3 pontos e o Vettel perdeu 10. Em Singapura, 0 problemas. Vettel venceu com Alonso em terceiro. Mas no Japão... Se Spa foi um trauma, esse daqui foi um segundo trauma. Suzuka, meus amigos. Só que assim, eu tenho uma opinião de que apesar de ser incidente de corrida, ninguém deveria ser punido. A culpa maior foi do Alonso. Na largada, o Alonso, que saltava de sexto, se chocou com o Kimi Raikkonen, rodou, furou o pneu e estava fora da prova logo na curva 1. Onde Vettel venceu e tirou 25 pontos de desvantagem. Mas aqui eu acho que é erro do Alonso pelos seguintes motivos. O Raikkonen estava ao lado dele no retrovisor durante quase toda a reta. O Alonso estava vendo o Kimi, ou pelo menos tinha que ver. O Raikkonen é quem foi espremido e não o Raikkonen que foi de encontro ao Alonso. O Kimi não tinha pra onde ir, o cara foi espremido, ele foi pra grama. E o Alonso tinha espaço por dentro para evitar o toque. Ainda mais que ele tinha 29 pontos de vantagem na tabela. Você pode interpretar como um erro de terceiro aqui, do Kimi, mas vou interpretar como um erro do Alonso, como eu sempre interpretei aqui no canal. E aí, bicho, é muito difícil calcular a classificação, porque essa largada aqui bagunçou tudo. Tanto esse toque quanto o do Grosjean no Weber mais à frente. Onde o Massa, que largou de 11º, chegou em segundo, e o Kobayashi, que largou de terceiro, foi pra segundo e terminou em terceiro. Mas vou jogar abaixo o Alonso, com o carro que tinha, com a pilotagem que tinha. Dava para ser, no mínimo, no mínimo, terceiro. Então bota 15 pontos aí na conta dele, que a gente pode até mudar mais à frente. Na Coreia, nada demais. Vettel P1 e Alonso P3. Na Índia, nada demais. Vettel P1, Alonso P2. Mas em Abu Dhabi aconteceu algo engraçadinho. O GP de Abu Dhabi quase foi uma reviravolta no campeonato, porque algo aconteceu durante o treino classificatório. Sebastian Vettel se classificou em terceiro, atrás de Hamilton e Weber, e Alonso se classificou em sexto. Porém, após o fim do Q3, Vettel parou seu carro sem gasolina, e depois descobriram que ele não tinha 1 litro de gasolina para inspeção da FIA. Boa, Red Bull! Parabéns, viu, seu cocô? E assim, Vettel foi desclassificado e largou dos boxes, saindo de P3 para P24. E na corrida ele se recuperou, uma baita recuperação, e chegou na terceira colocação. O vencedor foi o Raikkonen, o segundo foi Alonso, sem problemas aqui. Porém, como o desempenho aqui é uma completa incógnita, Vettel poderia ter sido P1, poderia ter sido P2, mas vou considerar aqui como uma P3. Arregou. Vamos fazer a boa pro Alonso, cara. Digamos que o Vettel terminaria na mesma posição, só que dessa vez sem ter os danos na asa dianteira. Então conta aqui como erro, mas não conta como ponto perdido. Porém, depende muito da interpretação, pois ele poderia facilmente ter sido o vencedor ou o segundo. Mas vamos puxar a sardinha pro Alonso nesse vídeo, cara, vocês entenderam por quê. Em Austin, tudo normal, o Alonso, depois da Ferrari ter acabado com o lacre da FIA para punir o Massa, chegou na terceira colocação. O Vettel foi ultrapassado pelo Hamilton e terminou em segundo. E aí vem ele, o GP do Brasil.
A decisão em Interlagos foi o ponto final nessa temporada, onde na vida real o Alonso teria que tirar uma desvantagem de 13 pontos para ser o campeão. Aqui seria de 18 pontos. Tudo isso? Mas eu não vou alterar nada nos pontos aqui, nada. Beleza, o Vettel foi acertado pelo Bruno Senna na largada, conta como erro de terceiros. Porém, essa corrida foi tão maluca, tão imprevisível, com tantas camadas, que não dá pra cravar nada em questão de performance. O próprio Vettel chegou a figurar em P2 por um tempo, depois teve mais problemas de rádio, aquele pit stop horroroso que jogou ele pra 12º na corrida, mas por ser tão imprevisível não terá pontos perdidos aqui. Também para o Alonso, que errou sozinho no começo da corrida, perdeu posição para o Hülkenberg, mas aqui só contará o erro do Bruno Senna com o Vettel, tá? Só. E sem contar pontos, beleza? Até porque o Alonso não venceria e não vou aqui dar uma forcinha pro Vettel. Assim, a classificação do campeonato ficou dessa forma. Vettel seria campeão ainda, mas com 8 pontos de vantagem ao invés de 3. Porém, a diferença é tão pouca que qualquer interpretação desse vídeo aqui mudaria tudo. Alonso P2 em Suzuka talvez, P1 em Spa, P1 em Monza, P2 no Canadá. A depender da interpretação, você pode fazer o Alonso ser campeão. Aqui deu o Alonso perdendo 41 pontos e o Vettel perdendo 46. Assim como também, dependendo da interpretação, o Vettel poderia ter vencido em Abu Dhabi, ter pego uma posição bem melhor no Brasil e por aí vai. Tudo interpretativo, depende de você aí também. A real é que ambos tiveram reveses parecidos, pilotaram pra Cacilda. Na minha opinião, o Alonso foi o melhor piloto de 2012. Mesmo eu torcendo para o Vettel, eu acho que subestimam demais o 2012 dele. Teve a punição na Alemanha, punição no DRS na Espanha, que foi 2 pontinhos só, na Itália puxando o Alonso pra fora da pista, mas o melhor foi o Alonso, não tem como. Em pontos perdidos, vamos lá. Vettel teve 22 por culpa dele, 35 por culpa da equipe e 12 pontos por erros de terceiros. E aqui conta os 10 pontos de Monza, tanto para piloto quanto para equipe, beleza? E o Alonso perdeu 15 pontos por culpa dele, Suzuka no caso, 15 por culpa da equipe e 18 por culpa de terceiros. Mas aqui, se você considera o Kimi como culpado em Suzuka, o Alonso ficaria com 0 pontos perdidos por culpa dele. Cara, que temporada surreal. Aí seria 15 por culpa da equipe e 33 por culpa de terceiros. Aí você fala, Kevin, tô somando aqui, deu 41 pontos para Alonso e 67 pro Vettel, tem algo errado. Mas é porque na tabela do campeonato tem corridas em que eles terminam mais atrás porque o outro piloto terminou mais à frente. Tipo o Vettel, que não seria segundo em Spa e sim o quinto colocado. Já as GPs com erros foram 3 com erros do Vettel, 3 com erros da equipe e 2 com erros de terceiros. Para o Alonso, 2 por culpa dele, incluindo Suzuka, 3 por culpa da equipe e 1 por culpa de terceiros, que no caso é Spa. A conclusão é que ambos correram demais, tanto o Vettel quanto o Alonso. O Alonso errou pouquíssimo, só na Austrália que não levou a nada, e em Suzuka que é interpretativo. Vettel sofreu mais com quebras e Alonso sofreu mais com elementos externos. E no fim o Alonso correu mais mesmo, porém ainda assim nesse experimento não deu pro tri. E assim finalizamos os pontos perdidos de Fernando Alonso em 2012. Acabou o vídeo, né, gente? Aí vocês sabem, né? Se inscrever no canal, ativar as notificações, clicar no gostei, espalhar esse vídeo com a galera que ajuda demais. Na descrição tá nosso Instagram, o Twitter e também o Discord, tá? Vão lá, pô, ali, pô, bacaninha. Aqui os membros, muito obrigado também aos membros do canal. Muito obrigado aí, de coração, tamo junto. Sugestões aqui nos comentários. E é isso, para o comentário fixado. Muito obrigado. Acabou o vídeo. Alegria, Silvano Alonso. Falou.